E vamos que vamos. Bom, pessoal, creio que Deus já iniciou um tempo fantástico aí na sua vida. Creio que Deus já quebrantou seu coração. Creio que Deus já trabalhou algumas raízes aí que são necessárias. Creio que Deus já abriu uma gavetinha aí dentro e agora nós precisamos mexer nessa gavetinha. Amém? Vou falar algumas coisas que tem dentro do livro, inclusive, mas não tudo, né? Mas quem tiver e ler, depois tem lá atrás também, a gente, né, dá um jeito. Mas, gente, é interessantíssimo hoje, nós vamos falar sobre identidade. Todo mundo aí tem um RG, né? Todo mundo aí sabe quem é de verdade, todo mundo tem um nome bonitinho, certo? Mas eu não quero falar sobre exatamente o seu nome. Se eu te perguntar hoje, quem é você? Você sabe me responder trabalhando as suas características boas e os seus defeitos? Você sabe apontar tudo direitinho? Porque quando você entende quem você é de verdade, as coisas mudam de figura aí na sua vida. As coisas se transformam. A pessoa que não sabe quem ela é um perigo. Não adianta você ter um propósito se você não sabe quem você é. E você precisa se olhar no espelho todos os dias e falar assim: opa, eu sou fulano, eu sou ciclano. E eu estou bem comigo mesmo. Amém? Glória a Deus? Só que eu quero contar uma história para vocês. Satanás, ele vai tentar o tempo inteiro imprimir uma outra identidade em você. Uma identidade inversa na qual o Senhor quer para a sua vida. Algo totalmente oposto. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar falar para você assim: olha, você não é útil. Olha, para que você nasceu? Olha, você não é amado. Olha, para que você vai na igreja? Não vai resolver nada. Satanás vai todos os dias, prestem atenção aqui, ele vai todos os dias tentar imprimir na sua vida uma identidade oposta à que Cristo tem para você. E é aí que você tem que tomar cuidado. Eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Gente, fui uma jovem abençoada, vamos dizer assim, tá? Mas eu era do mundão mesmo, vamos dizer no dito popular aí. Eu era dançarina, assim como o pastor Tiago era também, ele já contou para vocês. Eu vim do meio de alcoolismo, eu vim do meio de drogas, eu tive uma gravidez na adolescência. Satanás, gente, ele tentou de todas as formas imprimir a identidade dele em mim. Todos os dias. E sabe o que ele fazia, gente? Ele colocava uma angústia dentro de mim, uma dor dentro do meu coração, que eu não sabia explicar. Era uma tristeza tão grande, tão profunda, que sabe o que eu fazia? Eu vou sair para me distrair minha cabeça. Eu vou sair com um amigo ali, vou beber alguma coisa para eu me distrair. Eu vou usar uma droga que pelo menos ali eu esqueço um pouco e essa tristeza sai. Então, o tempo todo eu buscava uma fuga. Repitam comigo? Fuga. Para tentar amenizar aquela angústia e aquela tristeza que eu carregava dentro de mim. E é exatamente sobre isso. Nós tentamos o tempo todo fugir. Mas e se eu falar com você que o caminho não é fugir? Porque talvez hoje a sua fuga não seja, né, a droga, a bebida. Talvez a sua fuga hoje é a pornografia. Talvez a sua fuga hoje é a rede social. Talvez a sua fuga hoje é o tigrinho. Não sei. Mas a questão é fugas destrutivas. Tá, tem problema eu distrair minha cabeça e fazer um esporte, escutar um louvor? Top.
Fugas construtivas, aí sim. Mas fugas que você pulsa para a morte, fugas que te trazem destruição, nós temos que anular da nossa vida. Amém? E aí está o X da questão. É aí que nós temos nos perdido. E muito. Porque qual que é a nossa tendência? O que que Satanás vai fazer? Opa, eu já sei que ele e ela carregam uma angústia ali, ó. Eu vou empurrar ele, então. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai te oferecer pratos. E o que que geralmente você faz? Você come. Você vai. Só vai. Não estou falando isso só porque vocês são jovens, adolescentes. Isso é para qualquer um. Até mesmo quando vocês se tornarem aí adultos, donos aí dos seus narizes, né? Vocês vão passar por isso. Mas qual que é o X da questão? Discernimento. O que que eu posso, o que que eu não posso, o que que é bom e o que não é bom para mim. Porque Satanás está o tempo todo querendo colocar em mim a identidade dele e eu não posso aceitar. Porque eu sei quem eu sou. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos refletir e pensar sobre isso o tempo todo. Um detalhe muito importante, gente, que me veio à mente aqui, quando eu conheci Jesus. Eu estava num ponto onde eu entrei em uma depressão muito profunda. E quando a gente entra numa depressão, nós perdemos o sentido da vida. Alguém aqui já perdeu o sentido da vida? Não sabe o que quer, não sabe para onde vai? Fica se perguntando, Deus, por que que eu estou vivo? Por que que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Alguém já se sentiu assim? Eu entendo vocês, porque eu me senti assim várias vezes, não foi só uma vez. Só que chegou um ponto que eu caminhei e entrei nessa depressão. E foi pós o parto, porque eu me senti perdida. Eu falei, meu Deus, eu sou uma adolescente, como que eu vou criar um filho? O que eu fiz? E eu não era cristã, eu não conhecia Jesus ainda, mas falava o nome dele, tá? Mas não tinha um relacionamento com ele. Até que chegou um dia que eu falei com Deus assim, falei, Senhor, eu não te conheço, mas eu quero tirar a minha vida. Mas antes disso acontecer, eu quero te pedir perdão. E eu lembro que eu saí, fui para uma avenida. Na hora que eu cheguei naquela avenida, eu falei, Senhor, eu preciso te pedir perdão, mas eu não sei como que eu faço isso. Pensando se eu ia, não ia. Quando eu olhei para o lado, eu vi a porta de uma igreja aberta. E ali estava acontecendo uma célula de mulheres. Eu entrei tão desesperada naquele lugar. Eu não conhecia ninguém ali. E eu sentei. E ali aquelas mulheres, eu acho que era a tia do coque, viu, gente? Que era um ciclo de oração, uma célula de mulheres ali. Mas as mulheres eram tudo retetê. Mas assim, elas estavam orando. E elas falaram assim, não foi à toa que você veio aqui hoje. Não foi por um acaso. Deus me trouxe, uma moça que estava lá falou assim, Deus me trouxe aqui hoje porque Ele falou comigo que eu tinha que orar por uma pessoa. E essa pessoa é você. E ela foi e apontou o dedo para mim e falou assim, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E ali aquela mulher veio na minha vida e começou a ministrar. Tudo que eu vivo hoje foi ministrado naquele dia na minha vida. Eu não acreditava, gente, em poder do Espírito Santo. Eu não acreditava em profecia, eu não acreditava, gente, em oração em línguas. Aquela mulher orava em línguas e outra pessoa ia traduzindo, às vezes ela mesma traduzia, e eu não entendia o que estava acontecendo. E ali o Senhor foi me quebrantando. Eu chorei, mas eu chorei. Sabe por que que eu chorei, gente? Porque eu fui tomada ali por um amor que eu nunca tinha sentido. Era um amor diferente. Era um amor diferente de pai, de mãe, de amigo, de tio, de primo. Era algo que eu nunca tinha sentido. Foi algo, gente, que foi invadindo a minha alma. E foi preenchendo aquele vazio, aquela angústia, que eu procurei por tantos anos tampar com as coisas erradas do mundo.
E ali Jesus entrou na minha vida de uma maneira tão sobrenatural, que até hoje me impacta. Isso tem 18 anos, há 18 anos atrás. Só que ali eu precisei tomar uma decisão, porque eu tinha muitos amigos, muitos. Eu era conhecida, eu era famosinha no meu meio. Não tinha rede social não, viu gente? Na minha época era Orkut, que esse trem para trás. Mas eu tinha assim, né? Eu era conhecida nesse meio. Mas eu não era conhecida por Jesus. E o amor me amou. O amor me encontrou naquele dia. Eu fiquei tão maravilhada que eu chorei 2 dias direto. A pessoa olhava para mim, eu chorava. Alguém olhava para mim, eu chorava. Eu não conseguia controlar aquilo que eu sentia. Isso assim, gente, sem exagero. De dia e de noite. Eu chorando, sem parar. De tão forte que foi o que aconteceu. E eu tomei uma decisão. Naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. Repitam comigo, decisão. E eu falei assim, Senhor, eu nunca mais volto para o mundo. Eu nunca mais vou ter acesso àquilo que eu tive antes. E hoje eu abro mão de pessoas. Eu abro mão de tudo que possa me tirar do seu caminho. E assim eu fiz. Eu abri mão das minhas amizades, me afastei. Precisei de afastar de algumas pessoas, infelizmente, que eu gostava muito. Mas eu não tinha nem maturidade para lidar, para falar assim, olha, prega para fulano, prega para fulano. Eu não sabia. Eu ia pregar o quê? Então o que eu fiz? Fiquei quietinha. Procurei ser ministrada, procurei a ajuda dos meus pastores. Deus foi levantando intercessores, foi levantando as tias do coque. E ali o Senhor foi me introduzindo em um meio onde eu nunca me imaginei estar. E eu fiquei tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada, tão alucinada, ainda sou, viu gente? Mas naquela época, gente, era algo que queimava. Eu queria sair gritando aos 4 cantos quem era Jesus, o que Ele tinha feito na minha vida. Eu queria pregar no curso que eu fazia, eu queria pregar na minha família. Os meus amigos que eu precisei de afastar, eu falava, vem comigo, vem, se você vir comigo a gente consegue caminhar. Mas sabe o que as pessoas faziam? Viravam as costas. Ficava triste? Ficava. Mas eu sempre me lembrava daquele dia que o Senhor me marcou. Daquele dia, daquela promessa que aquela mulher orou pela minha vida. E a minha história foi transformada ali. E eu não queria perder aquilo de jeito nenhum. Eu queria aquela presença para sempre comigo. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, arranca de mim o pecado. Arranca de mim, Pai, aquilo que ainda impede, ó Pai, que a sua presença se manifeste. Arranca de mim, Senhor, aquilo que ainda cria barreiras, Deus, arranca. E eu comecei a clamar ao Senhor, eu falei, fala comigo, Deus, aquilo que o Senhor quer que eu tire da minha vida. E teve algo que me surpreendeu. Inclusive isso eu até falo aí no livro. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá, gente? Teve um propósito e teve um embasamento para isso. E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Ele falou, filha, me dá o seu Isaac. Me dá o seu Isaac. O que é o Isaac, gente? O que o Isaac representa na nossa vida? O seu bem mais precioso. Eu te pergunto hoje, o que você tem de mais precioso na sua vida? Sua mãe, seu pai, seu irmão. Você entregaria ele para o Senhor? Eles para o Senhor? E ficaria sem eles? Você teria coragem de fazer isso? Força para fazer isso? Porque é muito difícil.
Mas sabe qual que é a questão? A gente sempre fala de Isaac, a gente pensa em pessoas. E quando é um objeto? E quando é os seus padrões? E quando o seu Isaac é simplesmente você fazer uma renúncia? E quando o seu Isaac é uma roupa que você usa? E quando o seu Isaac é a maquiagem que você usa, muitas vezes você não consegue sair sem? E quando o seu Isaac é aquele sapato, aquela Melissa maravilhosa que você ganhou, meninas, ninguém toca. Meninos, e aquele tênis de marca, nossa, que você ganhou e fica, é o xodó que fica na caixa lá. E quando o seu Isaac é algo assim? Você abriria a mão e entregaria para o Senhor? Amém. Sabe o que Deus me pediu? O meu cabelo. Ninguém tocava no meu cabelo. Eu trabalhei bons anos como modelo. E quando as agências iam me contratar, eles falavam assim: olha, a gente não tem uma loura como ela. Chama ela porque o cabelo dela chama atenção. Ninguém colocava a mão no meu cabelo. Era uma marca que eu carregava. E o Senhor falou comigo: eu quero o seu cabelo. Eu falei: Senhor, não. Estou ficando louca. Não é isso. E eu comecei a ter sonhos com isso. Eu falei: eu vou ficar doente, o que está acontecendo? Foi uma luta. E o Senhor foi trabalhando no meu íntimo. O Senhor foi levantando pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E chegava para mim e falava assim: olha, eu não te conheço não, mas eu sonhei com você essa noite, só que você estava careca. Eu falava: ai meu Deus, para. Então eu comecei a entrar em desespero. E foram 3 meses relutando contra isso. Até que eu acordei um dia e eu falei: Senhor, quando aquela mulher orou para mim, isso já tinha mais de 1 ano, viu gente? Quando aquela mulher orou para mim, eu falei com o Senhor que eu abriria mão de tudo. E que era para o Senhor arrancar de mim tudo que me impedia de caminhar com o Senhor. Então, Pai, não vai ser isso que vai me impedir, não vai ser um cabelo que vai me impedir. E eu fui e sentei na barbearia, meu irmão, né, corta cabelo. Falei: pode raspar. Ele falou: como assim? Você vai raspar seu cabelo e tal? Meu cabelo era aqui, ó. Você vai raspar? Eu falei: vou. Pode tirar, é para o Senhor. E ali ele começou a raspar os meus cabelos. Tá ali a fotinha? Olha lá. É a única fotinha que eu tenho. É com o tio do Daniel. Cadê o Daniel? É o tio dele, que era meu pastor na época. E ali eu tirei os meus cabelos. Eu passei máquina 1. Entreguei ele para o Senhor. O meu irmão, na hora, raspou o cabelo dele também. Ele começou a chorar. Ele foi tomado por uma presença do Espírito Santo sobrenatural. Naquele momento, sozinha, orando, eu fui batizada em línguas. E eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo falando audível ao meu ouvido pela primeira vez, de uma forma muito clara. E ele falava assim comigo: filha, eu estou te levantando para lapidar ouro, prata e bronze. Ou seja, ele iria trazer até mim pessoas de todos os tipos, de todas as idades. Mas que ele estava me levantando naquele momento para aquilo. E ali eu tirei. Naquele momento eu me despedi de toda a minha vaidade. Era uma vaidade excessiva. Muito excessiva, onde eu não saía sem o rímel, eu não saía sem um batom. Tinha que estar sempre muito bem, né, nos padrões. Eu fui ensinada a ser daquele jeito. E naquele momento tudo isso caiu por terra. Falei: eu não sou nada, eu sou pó, sou só o pó. E o meu cabelo, se eu ter ou não faz diferença se eu não tiver Jesus no meu coração. Deixa eu só te falar uma coisa. Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele não quer saber a roupa que você está vestindo. Se é de marca, se é linda,
se é justa, se é curta. Lógico que a gente tem que ter pudor, tá, gente? Não estou falando disso, não. Mas Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele não quer saber se seu cabelo está cortado, está grande, se você fez o pezinho hoje. Ele não quer saber se você passou perfume hoje. A gente faz isso porque a gente precisa, né, gente? A gente vai ficar fedendo, a gente quer andar bonito, com certeza. Mas não se apegue a isso. Deus, Ele não quer isso. Lógico que Ele quer que você se sinta bem, sim, mas isso não é prioridade na sua vida hoje. Não adianta nada você ter um tênis de marca, você ter o cabelo top, você ter uma roupa linda, ficar lindo por fora, mas se você está podre por dentro, não adianta. Prioridade é Jesus dentro do seu coração. Prioridade é Jesus dentro de você. E eu te pergunto hoje, qual é seu Isaac? Qual é seu Isaac? O que que você ainda precisa abrir mão? Quero trazer para vocês aqui também alguns contextos que eu acho bem interessante a gente trabalhar. Tem algumas coisas que vão sendo geradas na nossa vida. Eu costumo dizer assim, quando a gente nasce, a gente é carta branca. A gente é como se fosse um livro e nós vamos sendo inscritos, né? Por quem? Lógico, primeiro por Deus. Mas quem que é instruído ali em primeira mão? Pai e mãe. Então, vocês são reflexo daquilo que o seu pai e a sua mãe te ensinou. Eu quero fazer para vocês um paralelo, tá, gente? Pai e mãe é função. Sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente aqui que às vezes não tem um pai, não tem uma mãe presente, mas que alguém fez a função materna e a função paterna. Pode ser um tio, uma avó, né? Não sei, um padrasto, uma madrasta. E tá tudo bem, tá? Pai e mãe são funções, ok? Até mesmo porque vocês precisam entender que pai e mãe, antes de qualquer coisa, são homens e mulheres, cheios de erros e defeitos, e que carregam uma bagagem gigante. Às vezes você não entende por que o seu pai é frio e por que ele é rígido. Mas hoje eu quero que você entenda, ele foi criado assim. Então ele replica aquilo que ele aprendeu, certo? Às vezes você não entende por que a sua mãe muitas vezes não sabe abraçar, não sabe falar uma palavra de amor, uma palavra de carinho com você. Você ficou, opa, eu não sei por que minha mãe é fria assim. Porque ela não foi abraçada e ela não foi amada. Só, gente, que esse ciclo ele quebra hoje na sua vida. Porque se você não quebrar esse ciclo na sua vida, você vai repetir essa história. E quando você tiver os seus filhos, o que vai acontecer? Você vai ser frio, você vai ser ríspida, você vai repetir esse legado. Tá, eu venho de um contexto familiar onde teve adultério, onde teve muita coisa ali que aconteceu, brigas, agressões. Opa, para. Quebra isso na sua vida, porque você não vai repetir essa história. Por que eu estou te falando isso? Porque Satanás vai tentar imprimir isso na sua identidade todos os dias. E cabe a você ter o conhecimento hoje e quebrar isso na sua vida e falar assim, opa Deus, eu não vou repetir o passado. Eu não vou repetir a história ruim. Vou repetir as coisas boas. E aqui a história muda. Amém? Fala assim, eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Amém. Outra coisa, o que te aconteceu no passado, tá? Eu pequei, eu errei, eu fiz muita coisa de errado. E agora? O passado não define o seu presente. O que aconteceu no passado ficou lá atrás. Lá atrás. O importante não é como as coisas começam, é como elas terminam. Como que você vai terminar a sua história? Como que você vai terminar a sua história? Entende?
Vocês precisam ter essa consciência, essa virada de chave. Eu preciso mudar. Eu preciso abrir mão daquilo que ainda me impede de caminhar com o Senhor. Eu não posso repetir a história dos meus pais, se foi uma história ruim. Eu não vou repetir a história da minha família, se teve casos ruins ali no meio e eles têm uma influência muito grande sobre você. Encerre ciclos. Encerre ciclos. Amém? Hoje nós colocamos um ponto final nisso. E eu quero que vocês entendam algo muito importante. O amor do Senhor pela sua vida. É algo sobrenatural. A presença dele está aqui. Ele quer te envolver. E eu quero finalizar com um versículo que diz assim, em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então tema o Senhor. Guarde os mandamentos dele, guarde tudo que está sendo ministrado aqui, guarde tudo que está sendo falado aqui, porque algo ele quer fazer na sua vida. Ele quer transformar uma geração através da sua vida. E eu quero te chamar para uma responsabilidade. Isso só depende de você. Só depende de você. Claro, tá? Tem um passado, tem algumas coisas aqui na minha mente. Eu fui ensinado assim, eu fui ensinada assim. Ok, mas a escolha é sua. A responsabilidade é sua, porque não tem mais criança aqui. Vocês estão caminhando, gente, para uma vida adulta. Vocês não são mais crianças. Ah, tá, porque eu fiz coisa de errado, porque fulano me incentivou. Não, você fez porque você quis. Assumir os seus erros. Essa é a postura ideal. Tá, empurrei fulano, ciclano, machucou, mas eu empurrei porque o outro me empurrou. Não, você empurrou porque você quis. Assuma os seus erros. Tá, eu falei um negócio que eu não deveria ter falado e tal, mas eu falei porque o outro me pilhou e eu acabei falando. Não, você falou porque você quis. Para de fugir. Para de sempre jogar responsabilidade no outro, porque a responsabilidade é sua, as escolhas são suas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluias.